Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui no bairro de Fátima News para a série de vídeos chamada Viajando nos Atlas. Quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aí e dá uma ajudinha para o amigo professor chegar, sei lá, 1 milhão de seguidores, ter comercial no canal, ganhar dinheiro, que seja. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio da Rochela, eu sou professor de escolas estaduais do Rio de Janeiro e sou doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Hoje, a gente vai fazer uma segunda aula de climatologia, que é uma aula específica para o primeiro ano do ensino médio. Eu quero dedicar essa aula para a professora da UFRJ, minha amigona, Núbia Beray Armonde, e eu vou utilizar o Atlas Geográfico Escolar do IBGE e a gente consegue utilizar algumas pequenas páginas só. Bom, uma coisa que a gente tem que pensar em relação ao ensino da climatologia, que a atmosfera ela é o componente da Terra mais difícil de se criar modelos, ela é a mais dinâmica. O pessoal da geografia às vezes costuma cometer alguns erros nessa análise. Por quê? Porque pensa a atmosfera de maneira meramente horizontal e existem processos verticais diversos. Por isso existem os meteorologistas. Eu, por ter tido muito contato com os meteorologistas, acabei tendo que ter essa visão diferenciada. A gente aprendeu numa outra aula que o clima ele vai se demonstrar ele vai demonstrar o seu funcionamento de maneiras diferentes de acordo com a escala de observação. Então, quando você olha numa escala global, parece que a zona tropical toda igual, a zona temperada toda igual, mas não é bem assim. Existem variáveis geográficas que influenciam demais nessa diferenciação climática numa escala regional ou mesmo num microclima de uma cidade ou de um bairro. 3 variáveis são muito importantes para influenciar nesse comportamento climático. É a altitude, ou seja, a distância média entre o nível do mar e o topo do relevo. A latitude, que é a sua posição em relação aos paralelos, né, a linha do Equador e os círculos polares. Que já tinha explicado, quanto mais próximo do polo, mais frio, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, por conta das diferentes oferecimentos de radiação. E a maritimidade, quanto mais próximo do mar, mais umidade você vai ter, quanto mais continental, ou seja, mais longe do mar, mais seco vai ser. Então, olhando aqui o mapa, a gente já tinha mostrado este mapa aqui, que é o mapa das diferenças de precipitação, né? A gente percebe que próximo da linha do Equador é onde chove mais, longe da linha do Equador onde chove menos. Mesma coisa o mapa de temperatura, temperaturas mais elevadas próximo da linha do Equador, temperaturas menos elevadas próximo dos polos. Isso parece um modelo muito tranquilo, muito simples. Mas quando a gente olha o mapa dos climas do mundo, a gente já percebe que existe um mosaico de diferentes classificações climáticas. A gente vai ter aqui, próximo da linha do Equador, o que a gente chama de linha de clima equatorial, aqui em vermelho. É a área mais quente, mais chuvosa do mundo e que praticamente a gente não tem 4 estações, é quase que verão o ano todo. A gente vai ter, entre os trópicos, o que a gente chamaria de clima tropical, que incluiria até o clima equatorial. Mas ali dentro a gente tem outros tipos climáticos, como, por exemplo, o tropical de fato, mas a gente vai encontrar aqui, por exemplo, o semiárido, o deserto, isso dentro do clima tropical, porque existem variações de continentalidade, de altitude, de maritimidade, que vão influenciar nesses diferentes climas. No clima temperado, a mesma coisa, clima temperado, entre a latitude de 30 graus e 60 graus. A gente vai ter o temperado de fato aqui, o verde, mas a gente já vai ter aqui em cima o que a gente vai chamar de glacial ou frio. A gente já vai chamar aqui em roxo de polar. A gente vai ter o clima de altitude. E teremos também o que a gente chama de subtropical, que é uma área de transição entre o tropical e o temperado. Então, essas diferentes variações se dão justamente por conta das outras variáveis geográficas, né? Uma coisa interessante de se perceber aqui é que em amarelo são os desertos. Os desertos eles não estão, por acaso, na latitude de 30 graus.
A gente aprende que a Terra é redonda e achatada nos polos. Mas na verdade esse ângulo de achatamento ele é maior, ele é mais obtuso justamente onde? Na latitude de 30 graus. E aí por isso a incisão do raio solar e da radiação solar ocorre de uma maneira diferenciada. Por conta disso, todos os desertos estão nas latitudes de 30 graus, seja norte ou sul. E aí outras variáveis como a continentalidade e a altitude podem influenciar nisso. Por exemplo, você chega aqui, você tem um deserto aqui no Chile. Tá, mas aqui é uma área de extrema altitude. Então isso vai fazer com que a temperatura caia e a precipitação, ou seja, a chuva seja menor. Aqui também, ó. Tá além da latitude de 30 graus, mas olha a continentalidade aqui. Olha quão longe do mar essas áreas estão. Então, o clima, ele não é tão simples assim de se pensar a partir só das latitudes. Uma coisa que é muito legal é que a gente aprende na escola sobre as 4 estações do ano e a gente tem primavera, verão, outono e inverno. A gente sabe que a primavera, que o verão é o extremo do clima quente e chuvoso e que o inverno é do frio e seco. O que é o outono e a primavera? São as transições. Mas você aprende lá no primário, lá no primeiro segmento do ensino fundamental, que a primavera é quando abrem as flores e o outono é quando as folhas caem. Essa definição não fala do clima. Essa vegetação está falando de como a vegetação se comporta em relação ao clima. Ou seja, a gente acaba definindo o outono e a primavera pelo comportamento da vegetação. Então existe uma relação direta entre clima e vegetação. Então a vegetação acaba sendo o quê? Um elemento da paisagem que nos permite fazer a leitura de como funciona o clima ali. Porque os animais eles podem migrar. Eles têm limites de tolerância em relação às mudanças ambientais diferentes das plantas. As plantas ou elas sobrevivem no ambiente ou elas morrem. Elas têm que ser adaptadas. Então chega aqui rapidinho para a gente dar uma olhada nesse mapinha aqui. É um mapa de vegetação. A gente tem aqui, ó, na zona equatorial, a gente vai ter uma floresta pluvial, que é basicamente o que a gente chama, é uma floresta influenciada pelo grande regime de chuva. Aqui em rosa são os desertos, onde tem ausência de vegetação. Onde você tem o clima polar, é onde você vai ter a tundra, que é só uma vegetação muito rasteirinha por conta da ausência de quase ausência de luz solar durante uma época inteira do ano. Você vai ter a taiga aqui justamente no clima glacial. Então nós temos a vegetação respondendo diretamente a isso. E é interessante você ver isso em relação ao tropical, porque a gente tem aqui, ó, à volta das florestas pluviais, a gente tem as savanas, que já são tropicais, mas elas já estão longe do mar, em áreas mais quentes, mais secas, e aí você gera um outro tipo de vegetação, que no Brasil, inclusive, a gente chama de savana. Então essa é uma dica para a gente lidar com o clima, é fazer a relação do clima com a vegetação. A partir de agora, várias aulas falaremos de clima correlacionado com outros elementos da paisagem. E fica a dica aí, não pense na atmosfera só de forma horizontal, pense nela vertical, pense nela de maneira tridimensional. Até a próxima, um beijo a todos.